Olá! Bom, então hoje inicialmente a gente começa o segundo bimestre de matemática, né? Então hoje eu preparei algumas atividades do caderno São Paulo Faz Escola, só que agora é do segundo bimestre. Então alguns foram lá na escola retirar a AP e eu acho que deram o caderno, né? Do segundo bimestre. E quem não tem, eu coloquei já no grupo aí o arquivo online e vai fazendo a resolução dos exercícios no caderno, então, ou sei lá, de repente passa na escola para pegar, não sei. Aí vocês que veem como é que vocês vão fazer aí, tá? E, bom, as aulas agora eu vou aumentar um pouquinho o tempo, porque são só 2 aulas por semana, né? Então tem que ter um tempo maior de aulas por dia. Então vão ser de segunda e quinta as aulas de matemática agora, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai dar uma revisada num tema de proporção e a gente vai usar alguns conceitos também do bimestre anterior, aquela parte de sequência e tal, né, interpretação de sequências e tal. A gente vai continuar usando algumas coisas, porque futuramente a gente vai criar gráficos de função de primeiro, função de segundo grau, e também pode ser que use alguns temas da parte que a gente estudou no bimestre anterior, mas a parte de revisão com certeza, né, que é a parte de potência, aquelas coisas todas, fração também, vamos continuar usando normalmente, tá? Então vamos lá, então o tema de hoje vai ser proporção, tá? A proporção foi desenvolvida por um filósofo, mas também teve situações da matemática, né, chamado de Tales de Mileto. Ele viveu aí, né, 625 a.C., no lugar que era a cidade de Mileto, hoje é a chamada Turquia, né? Tem uma frase bem legal aí que eu coloquei aí para a gente poder analisar, né? Procure sempre uma ocupação. Quando tiver, não pense em outra coisa além de procurar fazê-lo bem feito. Tales de Falas de Mileto, né? Legal, né? Aí ele desenvolveu essas ideias de proporção e razão. A gente já estudou um pouquinho, né, bem assim superficialmente, agora com mais detalhes, mas aquela parte de semelhança de triângulo, né, que a gente usa aquela ideia de regra de 3, é o chamado teorema de Tales, né? E a gente usa a ideia de regra de 3, porque sempre fica 3 números, sobra um para calcular, aquele tipo de coisa. Então essas ideias foram desenvolvidas por Tales, né? É considerado o pai da geometria, né? Que é terra, né? Geo é terra e metria medida. Então as ideias da geometria é estabelecer medidas para a terra, né? Então, um pouquinho aí sobre a parte da criação aí das ideias do Tales de Mileto, tá? Antigamente não tinha essa separação, né? Filosofia, matemática, português, esse tipo de coisa. As pessoas estudavam tudo junto. Então, às vezes por exemplo, o Tales tem temas para filosofia, tem temas para matemática, tem temas para outras coisas também, tá? Então aí a gente vai fazer alguns exercícios do caderno São Paulo Faz Escola, tá? Eu vou começar com esse daí, que ele dá uma ideia de proporção, são situações assim do dia a dia, e a gente vai analisar e vai fazer cinco atividades nessa primeira aula do segundo bimestre, tá? Então toma cuidado aí para não confundir, tá? Então tá a ideia lá de proporção. A proporcionalidade, né, que vem da palavra proporção, está presente em muitas situações com as quais nos deparamos diariamente, mas nem sempre nos damos conta dela. Quando comparamos, por exemplo, 100 gramas de mussarela, tá, mussarela pode ser escrita com C cedilha do jeito que está aí, mas o mais comum é a gente escrever com 2 S, né, mas as duas escritas são corretas, tá? Então aí ele está dando essa situação de 100 gramas de mussarela por R$ 3,50, certo? Se a gente quiser comprar 200 gramas, então o que acontece aí com o preço? O preço vai dobrar porque eu dobrei a quantidade. Então essa é o que a gente chama em matemática de proporção. Tem essas duas situações, um aumenta, o outro aumenta também. Ou tem a situação que um aumenta, o outro diminui, tá? Que aí a gente já vai falar. Mas essa é uma ideia de proporcionalidade. Então aumentei a quantidade de mussarela, ou seja, 100 gramas,
coloquei 200, é o dobro, o preço também vai aumentar o dobro também, certo? Então essa é uma situação que a gente fala que é a ideia de proporção desenvolvida lá pelo Tales de Mileto. Essa e várias outras situações são muito mais comum em nosso cotidiano do que podemos imaginar. O tema mais importante, né, da matemática assim, em geral é o considerado essa ideia aí, né, de proporcionalidade à regra de 3, né, segundo alguns estudos de revistas científicas. Tais situações podem ser representadas sobre forma de grandeza. A grandeza é tudo que a gente pode medir, a gente falou um pouquinho no começo do ano, né? E aí tem essas situações, ele vai relacionar duas grandezas, ou seja, ali era o peso e o preço, não é? Então o peso da mussarela, que a gente chama de massa, né? O correto é massa, né? Eu posso medir em gramas e o preço é unidade monetária, no nosso caso aqui é reais, né? Então são duas situações, são as grandezas diretamente proporcional. O que significa isso? Um aumenta, o outro aumenta. No caso aí seria a situação do exemplo que deu da mussarela. Quanto mais quantidade de gramas eu pegar de mussarela, maior o preço. Então um aumenta, o outro também aumenta. Isso é chamado de diretamente proporcional. Tem lá a parte da razão, depois a gente dá uma olhada, mas é um valor constante. Quando a gente divide os dois, isso é chamado de razão entre dois números. E tem a situação do inversamente proporcional. O que significa inversamente proporcional? Quando um aumenta, o outro diminui, mas tem uma relação constante de proporcionalidade, tá? Então a gente vai ver alguns exemplos aí que ele falou aí de situações do dia a dia, e a gente vai tentar analisar uma por uma, identificar se são, primeiro, se são proporcionais, nem tudo que tem na vida tem uma relação de proporcionalidade, e se for proporcional, se é inversamente ou diretamente proporcional, tá? Na situação aí. Aí tá lá, perceber se existem ou não proporcionalidade entre os elementos presentes naquilo que estamos envolvidos faz grande diferença, pois esta relação facilita muito a resolução de problemas na vida, nas atividades humanas, né? Então, na próxima página tem uma atividade 1, que é só para a gente identificar se é ou não uma situação de proporcionalidade, e se for, a gente tentar identificar se é inversamente ou diretamente proporcional, tá? Então vamos lá o tempo gasto em uma viagem de carro é proporcional à velocidade média do veículo, ou seja, tem uma relação de proporção aí do tempo gasto e com a velocidade. Então o que acontece aí? Tentar explicar, vocês tentam colocar aí se é ou não proporção. Tem essa ideia de proporcionalidade, o tempo gasto e a velocidade. Então, ou seja, quanto maior a velocidade, diminui o tempo. O que acontece com isso daí? Se você achar que tem, você vai tentar colocar se é inversamente ou diretamente proporcional. Então, por exemplo, se eu estou viajando de carro com uma velocidade média de 60 km por hora. Tá? Então, média porque o aumento diminui, certo? 60 km por hora. Então, tem trecho que eu aumento, tem trecho que eu diminuo. Vamos supor que nessa viagem eu gasto 2 horas. Então, viajando 60 km por hora, né? Eu faço o trajeto em 2 horas. Se eu aumentar a velocidade, então eu vou com a velocidade de 70 km por hora, por exemplo, o tempo vai diminuir? Eu vou gastar as mesmas 2 horas? Se for sim, né, aí você coloca se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, certo? A B. O número de palavras ditas por um jornalista em um telejornal é diretamente proporcional ao tempo. Então o que acontece aí? Tem a relação de proporcionalidade, aí eu vou tentar explicar para vocês, né? Cada pessoa fala de um jeito, tá? Então ele pode falar mais rápido, pode falar mais lento durante um tempo. Vamos imaginar que o jornal tenha 1 hora, né? Então cada pessoa tem uma ideia de tempo de falar. Fala rápido ou fala baixo. Eu consigo estabelecer uma relação de proporcionalidade? Se conseguir estabelecer a relação de proporcionalidade das palavras ditas durante um período, lembrando que cada pessoa tem a sua, né, a sua forma de falar, então será que a gente consegue estabelecer uma proporção aí? E se sim, coloca lá se é inversamente ou diretamente. Se não for, você coloca não é proporcional
e não precisa estabelecer se é inversamente ou diretamente, tá? Proporcional. A C. O número do sapato calçado por uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade. Então, assim, durante um período da vida, conforme a gente vai ficando velho, o pé vai aumentando. Isso é óbvio, né? Só que chega um determinado tempo que o pé para de crescer. Só que a idade continua aumentando. Eu consigo estabelecer uma relação de proporcionalidade para essa situação? Então, a idade da pessoa continua aumentando, né? E o pé não, o pé para. Certo? Só para a gente poder ver aí. A D. A média de combustível gasto por uma moto em uma viagem é diretamente proporcional à distância percorrida por ela. Tá? Então nós temos aí que ver se é uma situação de proporcionalidade. Então o que acontece aí? Como falou de média, então vamos dar um exemplo aqui para poder entender se a gente consegue achar uma proporcionalidade. Vamos supor que eu gaste, por exemplo, para fazer uma viagem de 1 hora, eu gasto uma hora eu gasto 1 litro de gasolina. Moto geralmente gasta pouco, né? Para 5 horas eu vou gastar quanto? Aí aumenta 5 vezes mais. Só que como está falando de média, então indifere, né, a distância percorrida. Como é uma média, então ela tem que calcular a média lá e fazer o valor dividido e tal. Então a média ela vai dar valores que aumenta e que diminui, no caso aí o combustível. Eu consigo estabelecer uma relação direta a média de combustível e a distância percorrida? Aí vocês vão pensar. Se sim, vocês vão colocar se é proporcional ou inversamente proporcional. Tá? Ele está falando que é diretamente ligado. Então a média pode variar, né? O valor total pago por determinadas bolas de futebol é diretamente proporcional ao número comprado. Então, por exemplo, se uma bola custa R$50, comprando 2 bolas, quantos que eu vou pagar? 3 bolas, quantos que eu vou pagar? Tem uma relação de proporcionalidade? Se sim, você vai colocar diretamente ou inversamente. Lembrando, só para ver aí a situação, quanto mais bolas eu comprar, maior o valor pago. Isso aí é o que? É diretamente ou inversamente proporcional. F. O número de passos dados por uma pessoa é diretamente proporcional à hora que ela passa acordada. Então, assim, na situação de proporcionalidade, a gente tem que estabelecer um padrão. Uma pessoa ela fica o tempo todo andando durante a hora que ela está acordada? Não, né? Então tem essa relação aí de algumas situações são proporcionais e outras não. Nesse caso aí a F, já estou até dando a resposta, né? A F não, porque tem tempo que ela vai ficar parada e cada pessoa anda uma quantidade, faz uma rotina, então não tem como você estabelecer um padrão para estabelecer a proporcionalidade. Tá? O G. O consumo de energia dos aparelhos eletrônicos é diretamente proporcional à sua potência em watts, é medida em watts. Por exemplo, um chuveiro comum, ele tem a potência de 550 watts de potência, né? Geralmente é isso. Aí os maiores tem de 620, tem de 7000 watts e tal, mas o menorzinho lá é 550 watts. Aí o que ele está perguntando? O consumo de energia está diretamente ligado? Ou seja, se eu tiver um aparelho que consome, que tem bastante potência, eu tenho mais gasto de energia? Né? Se for verdade isso, eu tenho que colocar se isso é diretamente proporcional. Ou seja, quanto maior a potência do aparelho, mais consumo de energia eu vou ter. Isso aumenta os dois ou um aumenta e o outro diminui. Se aumentar os dois, é diretamente proporcional. Se um aumentar e o outro diminuir, é inversamente proporcional. E o H, o número de botões de controle remoto é diretamente proporcional ao tamanho da TV. Ou seja, existe alguma relação com o tamanho do controle e o tamanho da TV? Se existir essa relação, você coloca lá se é diretamente proporcional ou não. Se não existir, se não tem relação o controle com a TV, né, com o tamanho da TV, aí você coloca que não é proporcional. Então essa aí é conceitual, certo? Qualquer dúvida pode perguntar lá, a gente tenta arrumar maneiras para explicar. Atividade 2, né, é uma situação comum, muitos professores usam, né, essa situação de suco para dar a ideia de proporcionalidade. Então vamos lá. Ó,
Para se fazer um delicioso refresco de caju, deve-se misturar uma parte do suco concentrado com uma parte de água, conforme especificado na embalagem do produto. Observe nas ilustrações abaixo a descrição do modo de preparo do refresco. Como Carlos e Sofia pensaram em diluir o suco concentrado para fazer a quantidade maiores. Então, o modo de preparo: dilui-se 250 ml de suco para 350 ml de água. Aí você faz a receita lá de 1 litro de refresco. Então, o modo de preparo, e tem que analisar o que mantém a mesma proporcionalidade, tá? Então, o modo de preparo eu coloquei assim mais ou menos em forma de fração, que eu acho que dá para entender. Olha lá, o 1/4 para 1 litro, né? A gente precisa de 1/4 de suco para 3/4 de água, né? Ou seja, o que a gente percebe aí? A gente percebe que a gente usa mais água do que suco para fazer a receita de acordo com a proporção que ele fez aí, tá vendo? Juntando aqueles quadradinhos lá, você tem o litro completo. É como se eu tivesse dividido aí a jarra aí em 4 partes e tenha feito essa relação. Então a gente percebe que precisa de mais água do que suco. Aí tem as duas situações, tá vendo? A situação do Carlos, ele usou para 1 litro de suco, ele usou 4 litros de água e 5 de refresco, certo? Então é só a gente olhar, ver se ele seguiu, né? Tem que usar mais água do que suco, tá? Aí a Sofia fez para 1 litro, ela colocou 3 litros d'água e 4 litros de refresco, né? Que deu no total. Então, assim, qual das duas situações está correta aí? Olhando a primeira situação, que eu tenho que usar mais água do que suco para poder dar a proporção correta aí do que tem na embalagem do produto, certo? Bem facinho aí, tá? Toma cuidado para não errar. Atividade 3, aí é uma situação que vai envolver a parte de sequência. Eu vou deixar para vocês completarem aí depois vocês tentam analisar. Então, ó, observando a sequência abaixo, percebe-se que com 3 palitos forma-se um triângulo, que é a primeira figura lá. Com 5 palitos forma-se 2 triângulos. Com 7 palitos forma-se 3 triângulos. Então é mais ou menos isso aqui, ó, 3, 5 e 7. É uma sequência, né? Por isso que eu falei para vocês, tem alguns exercícios que vão ter essa situação. Aí embaixo a gente precisa descobrir o valor do x, do y e do z. O x é tranquilo, né, de fazer. Ó. O x ele está se referindo lá na tabela abaixo como o número de palitos. Então começa com 3, com 7, com 3, 5 e 7. O próximo, como são 4 triângulos, quantos palitos que eu tenho que somar? Ali está variando de 2 em 2, né? E aí aqui o que eu já fiz? Eu já montei, estudando a ideia de sequência, a gente já montou a fórmula, que é fácil de fazer. Como está aumentando de 2 em 2, então fica 2z. Igual a gente fez no bimestre anterior. Substituindo 1, que é para o número de triângulos, 2 vezes 1 dá 2. Para dar o 3 eu tenho que somar 1, tá vendo? Então 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Para o segundo desenho, que são 5 palitos, então eu coloco no lugar do N2. Então 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Para 3, né? 2 vezes 3 dá 6, mais 1, 7. Então aquela fórmula lá, ela descreve o número de palitos em relação ao número de triângulos, né? Aí o que acontece? No próximo não é uma sequência, tá? O y não é uma sequência. O próximo ele seria 5? Não, né? Percebe que já vai para 13 na parte de baixo. Então o que eu fiz aqui? Né, para usar também, daria para fazer de outras maneiras, mas eu preferi usar essa parte aqui, que aí dá para a gente lembrar. Então, para o y, no lugar do y, o y está fazendo o papel do n, que é o número de triângulos que tem ali, tá vendo? Então vai ficar 13, né, que são 13 palitos que foram no total. Quantos triângulos dá para fazer? Então, no lugar do n, eu coloquei o y, então ficou dessa maneira. O que você vai fazer? Vai resolver igual a equação do primeiro grau.
para achar o valor do N. Só para lembrar, 1 ele está somando, o contrário de somar, subtrair. Então na próxima passagem ficaria 13 menos 1. Quanto que dá 13 menos 1? Vai dar um número, né? Esse número você vai dividir por 2, aí você acha o valor do Y. Tá? E segundo o último, né, o Z vai ser o número de palitos, né, o número de triângulos, o número de palitos, tá? Então como é que vai ficar lá? Para 10 triângulos, quantos palitos eu vou usar? Então no lugar do N eu coloquei 10, que é o número de triângulos, aí vai dar o Z lá, né? Então vai ficar 2 vezes 10 mais 1, né? Porque é sempre o dobro, né? Vai aumentando de 2 em 2, certo? Faz aí já vê lá a situação. Tem outras maneiras, tá? Se quiser fazer por regra de 3 também, dá para fazer. Eu coloquei essa maneira que dá para a gente lembrar, né, as situações aí da sequência também que pode ser usada aqui também, tá? Atividade 4. Em um laboratório, os funcionários observam diariamente o crescimento de algumas plantas. O gráfico abaixo representa o crescimento de uma delas, mantendo-se a relação entre o tempo, que ele abreviou por T, e a altura, abreviou por H. Qual será a altura dessa planta no 20º dia? Então eu montei, né, analisando os pontos do gráfico, aí já está preparando a gente para os gráficos aí, que também serão estudados nesse bimestre. Então eu montei por dia, pelo gráfico lá, tá vendo? Em 5 dias ela cresce 1 centímetro, certo? Tá lá pelo gráfico, tá vendo? 1 centímetro. Em 10 dias ela cresce 2 centímetros, certo? Então ali tá lá no gráfico. 3 centímetros, quantos dias que vão dar desse crescimento aí? E por último, o 4 centímetros, quantos dias que vai dar? Lembrando que ele quer saber o 20º dia, né? Então tá aumentando, tem uma relação de proporcionalidade ali, né? Que é o que a gente precisa preencher, tá? Então eu fiz assim, acho que só observando aí o gráfico dá pra gente preencher sem muita dificuldade, certo? Bom, e aí o último exercício aqui, né, de hoje, tá? Aí depois eu vou postar mais alguns aí para vocês fazerem, mas não amanhã, né? Acompanho o horário lá. Então, atividade 5, a tabela abaixo representa alguns valores de uma função na qual T corresponde à temperatura da cidade do Rio de Janeiro, em graus Celsius, que é o que a gente usa como unidade de medida para a temperatura aqui. E H são as horas passadas no decorrer do dia. Então tá lá o H, 8 horas, 11 horas, 15 horas, e o T, que é a temperatura, né? 28 graus, 32 e 36 graus. Analisando os dados da tabela, constata-se que a temperatura aumentou mais rápido, aí tá lá o intervalo, né, de tempo lá, a gente precisa ver. Então eu vou montar aqui, né? A gente vai analisar aqui as alternativas e vamos ver aqui, né? Então, olha, das 8 horas às 11 horas, são 3 horas, né? 3 horas que variou. Então, a temperatura nós vamos calcular a variação, como? Da parte maior para a menor, né? Então, vamos ver quanto que aumentou das 8 horas às 11 horas. Então, 32 menos o 28, certo? Vai dar lá um valor. Das 11 horas às 15 horas. São 4 horas o período, não é? Então, o que nós vamos ver aqui? Fazer a mesma coisa, pegar lá o 36 menos 32, certo? O que a gente vai perceber? Fazendo a subtração aí, a gente vai encontrar o mesmo valor, certo? Vai encontrar o mesmo valor. E aí, o que acontece aí? Ele quer saber quanto que aumentou mais rápido a temperatura. Então, o que você vai fazer? Você vai analisar a situação aí para poder ver qual das duas que aumentou mais rápido a temperatura, se foi das 8 às 11 ou das 11 às 15 horas, né? Então, onde que aumentou mais rápido a temperatura? É só olhar os números aí que você vai ver, né? E na situação aí já dá para responder a C também usando, né? Ele coloca lá, ó, aumentou na mesma proporção nos dois intervalos que ele citou lá em cima, né? Então, na A e na B você vai comparar qual intervalo que aumentou mais rápido a temperatura,
certo? Se foi no primeiro ou no segundo intervalo, e se tem a mesma proporcionalidade entre os dois. Ou seja, quando subtrair as duas temperaturas, tem que dar o mesmo número para a gente ter uma proporção, para ter um padrão nos dados apresentados, tá bom? Então hoje são só essas 5, só apelido, né, professor? São só essas 5 atividades aí já faz para não acumular, para não ter o problema de que alguns alunos ficaram aí entregando depois, né? Quem entrega depois, tô descontando pontos e tal, tudo, porque é assim que é a vida, né? Tem que ir acostumando a ter os prazos. Então já vai fazendo as atividades para não acumular, tá? Para quando a gente voltar para a situação de aulas presenciais não tá tão defasado de conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, posta lá no WhatsApp ou coloca no canal. Por hoje é só. Um abraço a todos, até mais.